Sexto ano, muito bem, olha gente, tivemos uma aula hoje presencial na qual nós falamos ainda sobre o continente africano, que é essa parte do mundo aqui, ó, tá bom? Aqui é o continente africano, não é um país, é o continente africano, aqui é Madagascar, pertinho aqui. Então, estamos ainda citando algumas curiosidades sobre esse continente, algumas coisas bem interessantes a respeito dele e também a história riquíssima do continente que no passado foi o continente mais rico do mundo, devido aos diamantes, aos ouros, metais preciosos, riqueza, rubi, todo jeito. Quer dizer, de todas as formas de riqueza que você imaginar, que deixasse qualquer um milionário, o continente africano já possuiu. Claro que hoje ele sofre por causa da influência de outros povos no passado, mas isso não deixa ele de ter uma história rica, riquíssima, e que acaba influenciando nós aqui no Brasil. Nosso país, por exemplo, é o segundo país onde existe maior número de africanos fora da África. Quer dizer, de brasileiros descendentes de africanos fora da África. Só perde para a Nigéria, né? Então, o nosso país ele é multicultural, ele é multiétnico, né? Ele é extremamente miscigenado, e graças a essa riquíssima história africana que nós temos aqui, a gente vai ver mais um pouquinho hoje, tá bom? Para ficar mais visível, vamos colocar um nome nesses pedacinhos de mundo, que como podemos perceber aqui, nós estamos do lado de cá, África, né? Temos aqui logo acima a Europa, os grandes influenciadores dos africanos, né? Eles colonizaram, eles tomaram terras, eles dividiram o território africano, sem nem perguntar se os africanos queriam essa divisão. Enfim, toda a riqueza que o continente africano havia produzido em termos de ouro, diamante, prata e rubi, toda foi escoada para a Europa, né? Europa, também para a Ásia e para outras regiões como a América também e a América do Norte. Então, nós temos aí um continente que já foi o mais rico da Terra, e com alguns países que nós já citamos na aula passada, como Angola, Moçambique, Costa do Marfim, África do Sul, Madagascar, Congo, né? Zaire e muitos outros. E a respeito da África ser considerada o berço da humanidade, né? Berço da humanidade quer dizer que o ser humano surge no continente africano e de lá ele se espalha para outras regiões do mundo. De lá ele vai para a Ásia e funda as cidades mesopotâmicas, de lá ele vai para a Europa, de lá ele segue é trazido para a América, enfim, né? Então, o continente africano, ele, apesar de toda essa riqueza, sobrou pouco para eles, assim, em termos digamos, de investimento, né? Hoje nós temos países aqui que são bem avançados, viu? Tem países cidades bem avançadas mesmo, que você fica confuso sem saber onde fica, porque o lugar é muito lindo, apesar da beleza do continente, da beleza das pessoas, da beleza dos países. Tem cidades com a economia bem mais controlada, vamos dizer, do que o Brasil. Isso é fato, isso é real. Então, o Estado, as primeiras formas de sociedades, como por exemplo o Reino de Gana, né? Foram reinos que foram muito ricos no passado. Gana produzia muito ouro, e os palacetes dos reis, muitas paredes, muitos corredores, todos eram cravados de diamantes e cobertos com ouro de verdade, né? Só ouro, qualquer ouro não, né? Então, o continente africano, aí é na página 66, onde fala Mãe África e berço da humanidade, também sobre Egito, que a gente vai estudar daqui a pouco, a gente vai ver um pouquinho. Nós temos aí fatos interessantes, onde vamos agora falar a respeito. Com relação ao comércio africano, de início, como em outras partes do mundo, funcionava o que nós podemos citar como método de troca, o sistema de troca de mercadorias, o qual nós chamamos por escambo.
né? Antes de utilizar a moeda, o ser humano precisou fazer o escambo, né? Essa troca de mercadorias por outra. Por qual motivo? Exatamente por conta de alguém estar com excedente, ou seja, com mercadorias sobrando em seu estoque, e resolveu então ir fazer digamos, realizar o que nós chamamos de economia. Economia é exatamente isso, é uma transação comercial entre partes da qual tenta-se fazer um equilíbrio aí econômico por entre as partes, embora nem sempre alguém saia ganhando. Alguém que precisava de um bezerro não ia de repente achar que trocasse uma vaca de leite no bezerro, no carneiro. Então foi necessário o pessoal criar um método mais adequado para esse tipo de economia que nós chamamos hoje por moedas, né? E com as moedas facilitou mais ainda o comércio entre eles, né? O comércio muito voltado a, digamos, que apesar de muitas aldeias não serem abertas ao comércio, isso não atrapalhou o seu desenvolvimento, né? Com as moedas, com a descoberta do ouro, também com a descoberta dos diamantes, né? Os africanos tornam-se os grandes ricos do mundo, bem antes antes da vinda dos europeus e de outros povos para a região. Eles eram os mais ricos do mundo. O pessoal comercializava a noz de cola, né? Noz de cola como se fosse uma fruta que futuramente ia servir para a matéria-prima da Coca-Cola, a gente conhece hoje a bebida da Coca-Cola, né? Também destacou-se também o comércio do sal. O continente africano, inclusive o sal era muito valorizado e muitas pessoas eram pagas com sal, inclusive os que vinham de fora, de outros países, de outras nações. Eles recebiam, muitas vezes, eles iam buscar essa especiaria chamada sal na África. Além de cana-de-açúcar e outras coisas, como ouro, enfim, eles também buscavam sal. E esse sal era pago como moeda. Também aqui, a palavra salário, né? A palavra salário vem de sal. Ou seja, uma das primeiras formas de pagamento que a humanidade experimentou, né? Então, além de tudo isso, além do comércio que eles começaram a desenvolver, os africanos conheciam técnicas avançadas de agricultura, de construção, né? E eram extremamente habilidosos na arte de levantar grandes edifícios, né? Diga-se no caso do Egito. O Egito, foram grandes mestres na arte da arquitetura, né? Foram grandes mestres na arte de erguer edifícios enormes, palácios enormes, túmulos enormes, pirâmides gigantescas, né? E além do comércio, nós também vamos falar um pouco a respeito da comunicação. Nós sabemos aí desde a pré-história, gente, que a gente fala sobre comunicação, escrita, fala, enfim. Quando o ser humano não dominava a escrita, as ideias eram passadas de maneira oral, né? De forma da oralidade, e isso ia passando de geração a geração. Algumas aldeias africanas, algumas regiões, não usavam muito a escrita por valorizarem mais esse tipo de comunicação aqui, a comunicação oral. Essas regiões foi um alvo fácil para os europeus, para que eles chegassem e, digamos, conquistassem e ensinassem os africanos a escrita europeia, né? No caso dos portugueses, por exemplo, chegaram aqui e ensinaram muita gente aqui a escrever em português e aceitar a religiosidade portuguesa, aceitar toda a doutrina e a cultura portuguesa, em detrimento dessas próprias culturas que os africanos tinham. Eles tiveram que esquecer a sua própria cultura para adotar a cultura do europeu, né? Então, mas havia escrita sim. Nós temos algum exemplo aqui, por exemplo, temos o pessoal do Egito, que desenvolveu um código de escrita muito difícil de ser decifrado. Ele só foi decifrado no século XVIII, lá com Napoleão Bonaparte, século XIX, lá com o pessoal de Napoleão Bonaparte. Conseguiram decifrar os hieróglifos,
os hieróglifos do pessoal do Egito antigo, né? Esses hieróglifos eram como sinaizinhos cravados em túmulos, em rocha, em palácios, enfim. E a escrita do pessoal do Egito era dividida em dois pedacinhos, duas partes. A escrita demótica, que era mais falada pelas pessoas comuns, né? Pessoas comuns, o povão, né? E a escrita heráutica, que era praticada por sacerdotes e escribas, pessoal da nobreza egípcia, tá? Sacerdotes, vírgula, escribas e nobres. Nobre geralmente é família do rei ou parentes do rei, enfim, ou pessoas que moram no palácio do rei. Então, até aqui nós vimos um pouco sobre a comunicação do pessoal do Egito Antigo. Aqui na página 63, nós vamos ver no nosso livro didático esse arranjo, essa imagem que nós temos aqui, ó, por exemplo. Um antigo papiro egípcio com hieróglifos, né? Os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar folhas de papiro, considerado precursor do papel. A escrita hieróglifa constituiu um dos mais antigos sistemas organizados de escrita do mundo. Aqui é como se fosse uma folha de papiro, né? O papiro é uma planta, e dessa planta eles faziam uma espécie de papel. Bom, a diferença entre o pessoal do Egito é que eles usavam esse papiro muito bem. Enquanto o pessoal da Mesopotâmia usava tábuas de argila quente ali para escrever, o pessoal do Egito usava esses papiros para registrar a sua escrita. Enquanto o pessoal de outras regiões, como os hebreus, usavam couros de carneiro ou couro de animal para escrever. Então cada um usava uma forma diferente de instrumento para registrar o seu passado, suas coisas, seu comércio, enfim. O surgimento do Estado na África, né? Como nós vimos até agora, a África não é apenas um continente igual em todo lugar, não. Tinha umas regiões mais ricas, tinha umas regiões mais pobres, tinha um pessoal mais esperto, tem outros que nem tanto, como no Brasil também. Tem um pessoal mais esperto, tem outros que também que nem tanto. É assim, viu? Em todo lugar do mundo é assim. O choque de modelos constituídos pela modernidade na Europa, como o Estado burocrático e absoluto, encontra outros contornos na África. Haja vista a existência de idiomas, nações, crenças e economias diferentes. O surgimento de formações estatais, por exemplo, diferenciava-se dos impérios asiáticos e pré-colombianos. De um modo geral, os estados pré-coloniais africanos não intervinham diretamente na economia, nem organizavam a execução de trabalhos públicos, né? Então nós entendemos aí o seguinte, né? Que o Estado na África é diferente do Estado na Ásia e na Europa. Estado, entenda Estado como organização governamental, tá bom? É o governo, é o território, enfim, são as pessoas morando no território, isso aí tudo é o Estado, tá bom? O surgimento de reinos e impérios como Congo, Mossi, Lunda, Gana, Mali e Songhai foi por causa do comércio a longa distância ou interregional, né? Nós temos aqui, por exemplo, um dos reinos mais prósperos da África, o Egito. Não apenas por si mesmos. O Egito escravizou muita gente para ser um reino próspero, viu? Mas, diga-se de passagem, o Egito era diferente um pouco. Ele era uma monarquia teocrática, né? Monarquia teocrática. Isso quer dizer, governava-se em nome de deuses e o faraó considerado um deus vivo. E não era só um rei, ele era considerado um deus vivo aqui na terra, o faraó. Então, olhar para o faraó não podia, você tinha que baixar a cabeça, enfim, tinha todo um protocolo para
visitar o palácio, enfim. Monarquia teocrática porque era mandada, governada em nome de Deus. O Egito era diferente um pouco dos outros reinos porque no Egito ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, todas as crianças eram bem alimentadas, as mulheres eram valorizadas, inclusive foi um dos reinos que mais valorizou as mulheres, o pessoal do Egito, né? Os primeiros cosméticos, embelezamentos, digamos, tratamentos de beleza, as primeiras greves feministas, né, foi no Egito que ocorreu. Tá bom? As primeiras passeatas feministas foram no Egito que ocorreu. É um grande valor que eles davam às suas mulheres, né? Eles não maltratavam e respeitavam como deusas, geradoras da vida, filhas das estrelas, filhas da lua, enfim. As mulheres no Egito, ao contrário de mulheres na Grécia ou com os hebreus, eram muito diferentes de tratamento, era totalmente diferente, né? E também havia a questão, uma frase bem interessante que nós temos aí na nossa página 68, Egito, a dádiva do Nilo, né? Egito, a dádiva do Nilo. Dádiva do Nilo. Nilo é o rio que corta o Egito. O rio Nilo, ele corta o Egito de uma ponta a outra, tornando-se um dos maiores rios do mundo e dando ao Egito as condições de sobrevivência. Essa frase, o Egito é uma dádiva do Nilo, foi dita por um grego chamado Heródoto. Heródoto é o pai da história. O Heródoto diz essa frase até com certo tom de até um certo tom de cisma com o Egito, vamos dizer assim. Ele quis dizer que se não fosse o rio Nilo, o povo do Egito já teria desaparecido. Ele meio que faz um desdém com a capacidade do povo egito se autoconstruir, né? Uma frase de um grego, uma região montanhosa, do qual nem todo mundo tinha alimentos suficientes, ficaria muito assim debochada com relação a um reino onde ninguém passava fome, que não precisava abandonar nenhuma criança no abismo por falta de alimentos para alimentar. Isso era o Egito, uma terra muito rica, já foi a terra mais rica da África, né? Invadida e escravizada e também escravizadora de muitos povos antigos. A gente vai falar com mais detalhes sobre o faraó e sobre a organização do Egito e a origem do país na próxima aula. Tá bom? Então até amanhã, se cuidem, leiam a página 61 e 62, que é muito importante para a gente fixar melhor esse assunto. Grande abraço do tio, até mais.